Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal de meditações. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para deixarmos aqui uma porção da Palavra de Deus, pensarmos aqui numa porção da Palavra de Deus para que sirva de crescimento e edificação em nossas vidas. O desejo do meu coração é que você seja poderosamente abençoado por Deus através desta palavra. Muito obrigado pela sua credibilidade, muito obrigado pela sua confiança, você inscrito aqui no canal de meditações, e não deixe de se inscrever também no IG Batista Guanhães. Ali nós temos mensagens bíblicas na íntegra, e aqui nós temos, como sempre, trabalhamos 4 princípios bíblicos. E hoje eu quero deixar mais alguns princípios para você que está nos acompanhando, participando conosco. Eu queria ler um texto, Lucas, capítulo 23, versículo 44 e 45, e eu queria pensar alguma coisa aqui com você, baseado nesse texto, no dia de hoje. Vamos ler o texto? Lucas 23, 44 e 45 diz assim: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Rasgou-se o véu. E o que eu quero pensar com você hoje, baseado nesse texto aqui? Que princípios que nós queremos extrair do texto e deixar para a sua vida, para a minha vida, para nós como igreja? O que fazer diante do algo novo? O que fazer diante do algo novo? O texto diz que o céu se escureceu e o véu se rasgou. Primeiramente, nós precisamos entender que véu é esse. Aqui está falando do templo, e no templo haviam 3 repartições. Um lugar chamado átrio, o segundo lugar chamado lugar santo, e um terceiro lugar chamado Santo dos Santos. O lugar átrio e lugar santo, as pessoas tinham acesso. O lugar santo dos santos tinha um véu na entrada, de linho fino. Dentro desse lugar santo dos santos estava a Arca da Aliança de Deus, que tipifica, que representa a presença, a glória de Deus. E no lugar santo dos santos só entrava o sumo sacerdote para fazer expiação pelos pecados do povo. Dito isso, entendido isso, então o véu na porta do lugar santo dos santos, ele revelava que a Arca da Aliança, a mensagem era que a Arca da Aliança, a presença de Deus estava naquele lugar, ok? E aí o texto diz que quando Jesus está sendo crucificado e quando Jesus morre, o véu rasgou de cima para baixo. E o que significa isso? Por que o véu se rasgou? A primeira lição aqui, que todos nós temos conhecimento, a mensagem aqui do rasgar do véu de cima para baixo é que não existe mais separação entre o homem e Deus. Então agora o véu se rasgou e não há mais necessidade de mediador entre o homem e Deus. Por quê? Porque não há mais separação. E Jesus agora é o nosso mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. Então a mensagem do rasgar do véu, o véu se rasgou para quê? Para dizer para o homem que agora não existe mais separação entre o homem e Deus. Agora nós somos sacerdotes.
E nós podemos nos chegar a Deus sem necessidade de um intermediário, de um mediador. Essa é a primeira lição aqui, é a primeira mensagem. Mas tem uma outra mensagem aqui, um outro significado para esse véu ele ter se rasgado. O véu na porta do lugar santo dos santos, ele dizia que a Arca da Aliança, a presença de Deus, está lá dentro. Quando o véu se rasgou de cima para baixo, descobriu-se que a Arca da Aliança não estava lá mais. Então, a Arca da Aliança tinha sido levada, tinha sido roubada há muito tempo, não estava lá mais. E o que significa? Por que o véu se rasgou? Porque ele dizia que a presença de Deus estava no lugar santo dos santos, que estava lá. E aí, com o rasgar do véu, veio uma revelação de Deus. A arca não está mais no lugar santo dos santos. A presença não está mais no lugar santo dos santos. E foi revelado que a religião mentiu. Então, os sacerdotes, os religiosos estavam mentindo para aquela geração. E quando o véu se rasga, ficou claro que o sistema religioso é falido, que o sistema religioso é falido e ele é mentiroso. Então revelou-se a mentira. E o que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui que eu queria deixar para você? O véu precisa ser rasgado na vida da igreja. O véu precisa ser rasgado na minha vida. Por quê, pastor? Porque não existe mais lugar santo dos santos. E lugar santo dos santos agora sou eu, é você. Nós somos o lugar onde Deus habita, onde a presença de Deus está, a arca está, a presença está, eu sou o lugar. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós usamos véu. Olha o nosso irmão Moisés. Depois que ele desceu do Sinai com as tábuas da lei, o que acontece? O rosto dele brilhava, a glória resplandecia, e ele tampou a cabeça com o véu para falar com o povo. E quando ele ia ter com Deus, ele tirava o véu. Quando ele saía de falar com Deus, ele colocava o véu. Só que a glória se foi. E Moisés continuou usando o véu. E isso tipifica a minha vida e a sua, tipifica a vida da igreja, porque muitas vezes a minha vida e a sua é uma vida com véu. Aonde nós ficamos aí como Moisés, bancando que tem glória, que tem presença, que a presença de Deus está em mim, que eu sou santo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e a glória já se foi há muito tempo, Deus já se foi da minha vida há muito tempo, e eu fico com o véu da religião, com o véu da mentira, tentando através da minha mentira dizer, olha, a glória está aqui. Então eu preciso rasgar o véu na minha vida. Eu preciso rasgar esse véu de religiosidade na minha vida. A igreja precisa rasgar esse véu de religiosidade. A igreja precisa rasgar o véu da mentira. Eu preciso rasgar o véu da mentira. As nossas reuniões, os nossos cultos precisam rasgar o véu da mentira e verdadeiramente nós adorarmos em espírito, dois pilares, e em verdade, para que haja realmente adoração e que realmente a glória de Deus ela possa ser manifesta na minha vida e na sua vida. Então Deus estava trazendo aqui algo novo para aquela geração. Jesus está trazendo algo novo para aquela geração através da morte, do rasgar do véu. E Deus, Ele está trazendo algo novo para a minha vida e para a nossa geração. Deus está trazendo algo novo sobre a terra. Deus está trazendo algo novo para a igreja. Deus está gerando algo novo. Recebe aí. Deus está gerando algo novo. E eu queria deixar para você 4 princípios aqui. O que fazer diante desse algo novo que Deus está gerando? E eu quero abordar 4 princípios aqui com você, depois que eu hidratar um pouquinho. O que fazer diante do algo novo? Primeiro,
Primeiro princípio: não valorizar o templo, mas valorizar a presença de Deus. Porque aqui eu não estou dizendo, eu não estou defendendo, porque eu penso sim, o templo é importante. Só que o templo não é místico. A reunião no templo é importante sim. Porque eu encontro o salmista falando em forma de mandamento de Deus que nós devemos congregar. Eu encontro Hebreus 10 dizendo que eu não devo deixar de congregar como é o costume de muitos. Então, ir ao templo, sim, é importante. Congregar é importante, sim. E não existe nada místico no templo. Deus não está só no templo. E tem muita gente que é aqui que eu quero deixar para você o princípio. Eu não tenho que valorizar templo, eu tenho que valorizar a presença. Porque Deus não é Deus de lugar, Deus é Deus de ambiente. O templo é um lugar para gerar um ambiente para que Deus manifeste a glória. Você está entendendo? Então eu não tenho que valorizar templo. E tem gente que hoje acha que é só domingo. Domingo Deus está lá no templo, então eu tenho que ir no templo porque Deus está lá. A minha ida ao templo não é porque o templo é o único lugar que Deus está. Não é místico. Não há nada místico no templo. Deus não está preso a quatro paredes, não. Mas o princípio aqui, o que eu tenho que valorizar é a presença. Então, Deus está gerando algo novo. E diante do algo novo de Deus, eu preciso valorizar a presença dele. E a questão do templo, escute, ao princípio, é a igreja indo à igreja para ser igreja. A igreja indo à igreja para ser igreja. Esse é o princípio. Então, o principal é eu valorizar Deus está presente em todo lugar. Deus não quer se relacionar comigo só em templo, não é isso. O meu relacionamento com Deus não se limita a templo apenas. Templo faz parte do meu relacionamento. Mas o principal é a presença dele. Eu preciso aprender a valorizar a presença dele. Valorize a presença de Deus. Vou repetir para você: valorize a presença de Deus. Então, primeiro princípio, o que fazer diante do algo novo de Deus? Não valorize o templo, valorize a presença dele. Segundo princípio, tudo que você fizer precisa ser batizado no Espírito Santo. O que significa isso, pastor? Tudo que você fizer precisa ser imerso no Espírito Santo. Porque batismo é imersão. Então tudo que eu for fazer precisa passar pelo Espírito Santo. Tudo, o que significa isso? Tudo que eu fizer, tudo que você fizer, precisa ser na e com a direção do Espírito Santo. Na direção do Espírito Santo e com a direção do Espírito Santo. Tudo que eu fizer precisa ser batizado com Espírito Santo. A morte de Jesus não é uma axiologia, mas a morte de Jesus é na e com a direção do Espírito Santo. Então, tudo que eu fizer, tudo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, 18, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Você pega João 2, Jesus está transformando numa festa de casamento, água em vinho. Ele fala para colocar o quê? Ele vira para as pessoas e fala assim: encham as talhas de água. Encha. Só que ali foi uma vez só. Encheu, transformou vinho e pronto. O significado aqui do encher
no João 2 e o que Paulo está dizendo em Efésios são significados diferentes. Porque aqui foi uma vez só, um acontecimento só, um fato só. E Paulo, quando ele está falando, empregando a palavra encher aqui em Efésios, é mandamento. E o significado aqui é todo dia. Todo dia. Então tudo o que eu fizer precisa ser batizado no Espírito Santo. Aí ele vai falar o verso 19 lá do Efésios 5, ele vai dizer, olha, salmodiando com cânticos espirituais, adorando ao Senhor. Então, são evidências do meu enchimento. Do que nós temos falado? O que você tem falado? De que você tem falado? Amém? Então vamos lá? O que fazer diante do algo novo de Deus? Primeiro, não valorize o templo, valorize a presença. Não é que o templo não é importante. É importante sim congregar. É mandamento congregar, mas não é místico. O templo não tem nada místico. Segundo, tudo que eu fizer precisa ser batizado no Espírito Santo. Terceiro princípio, o que eu vou fazer diante do algo novo de Deus? Eu preciso me arrepender. É necessário arrependimento. Diante do algo novo de Deus, é necessário arrependimento. Jesus veio, rasgou o véu. Não há mais separação entre o homem e Deus. E não tem mais arca da aliança, não tem presença. A religião mentiu. O que eu aprendo? A religião precisa se arrepender. O sistema religioso precisa se arrepender. A igreja precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender. Aquela geração, a geração de Jesus ali, precisava de arrependimento. Eu preciso de arrependimento. A nossa geração precisa de arrependimento. Diante do novo de Deus é necessário arrependimento. E escute o princípio aqui: o que traz o reino de Deus é arrependimento. O que traz o reino de Deus é arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E o último princípio que eu queria deixar para você aqui, para a gente orar, né? Vamos recapitular tudo aqui para a gente fechar. O que fazer diante do algo novo de Deus? Primeiro, não valorizar o templo, valorizar presença. Segundo, tudo que eu fizer tem que ser batizado no Espírito Santo. Terceiro, arrependimento. E quarto e último princípio, precisamos deixar Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Pare de oferecer para Deus aquilo que Ele não quer de você. Pare de oferecer para Deus aquilo que Ele não quer. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Pare de impedir Deus de ser Deus. Pare de querer ficar ensinando para Deus, querendo ensinar a Bíblia para Deus, querendo ensinar teologia para Deus, querendo ensinar teologismo para Deus. Pare de dar para Deus o que Ele não quer. Você não é filho de Deus por aquilo que você faz. Você é filho de Deus por aquilo que você é. Por aquilo que você é. Aí eu queria ler com você, João, só para eu te mostrar um negocinho aqui muito interessante, muito de Deus para nós. João 11, versículo 45, olha o que diz aqui. Muitos, pois, João 11, 41, perdão. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, olha o que ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pai, graças te dou por ter me ouvido. Qual que é o princípio aqui, pastor? Qual que é o princípio? Eu preciso deixar Deus ser Deus. Qual que é o contexto aqui? Um amigo de Jesus morreu, o amigo Lázaro de Jesus morreu. Jesus chegou quando ele já tinha sido sepultado, já era o 4º dia que ele estava sepultado quando ele chega ali em Betânia. Marta sai ao encontro dele e diz para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Se o Senhor estivesse aqui, talvez não tivesse acontecido isso. Jesus vai e fala com ela: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu crê nisso? Marta diz: sim, Senhor, eu creio. No último dia eu sei que o Senhor vai ressuscitar todo mundo vai ressuscitar. Não, eu estou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, o Espírito de ressurreição, Marta, está aqui. Nada é impossível para mim. Deixe eu ser Deus na sua vida, deixe eu ser Deus na sua casa. Onde que vocês enterraram? Aí eles levam Jesus para o cemitério, eram cavernas, colocavam-se rochas na porta, na entrada, e Jesus dá uma ordem para eles: retirem a pedra. E eles começam a questionar, a religião vai questionar Deus, a religião quer impedir Deus de ser Deus, eu quero impedir Deus de ser Deus. Ah, Senhor, já é defunto de 4 dias, já está em decomposição, já cheira mal. Retirem a pedra. O que cabe você fazer, Deus não vai fazer. A parte que cabe nós fazermos, Deus não vai fazer. A parte que cabe a igreja fazer, Deus não vai fazer. Rolar pedra é comigo, é com você, querido. Então rola a pedra. Agora o milagre é com Deus. Agora o princípio que eu queria te deixar aqui. Sabe por que não acontece milagre? Por que não tem acontecido os milagres de Deus na minha vida e na sua? Sabe por que não tem acontecido algo novo de Deus na minha vida e na sua? Sabe por que não tem acontecido algo novo de Deus na vida da igreja? Sabe por que a gente não vive algo novo? Simples. Tem um princípio aqui. Jesus aqui rolou a pedra, ele ora: Pai, graças te dou por haverdes me ouvido. Qual que é o princípio, pastor? A gratidão precede o milagre. Vou repetir para você, crente. A gratidão precede o milagre. Sabe por que não tem milagre na sua vida? Porque não tem gratidão. A gratidão precede, por isso que Paulo vai dizer: em tudo dai graças, em tudo sejam agradecidos. Ei, mas na minha vida e na sua é só murmuração, reclamação, tá tudo ruim, não tá bom. Ei, porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque Deus não me ama, porque Deus não olha para mim, por que acontece isso comigo? Ei, não tem gratidão. Ele orou, ele agradeceu: Pai, graças te dou. A gratidão precede o milagre. Comece a ser grato no seu coração e você vai viver o algo novo de Deus. Os milagres de Deus vão acontecer na sua vida, na sua casa, crente, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, é a tua palavra e ela é a verdade. Receba, Senhor, a nossa adoração nesse dia. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Toma essa pessoa que ora comigo agora. Abençoa essa vida. Gere algo novo nesse coração, em nome de Jesus, e que ela possa receber o algo novo de Deus. Que haja gratidão nesse coração, para que os milagres, o novo de Deus possa acontecer em